Sejam todos bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje temos a honra de receber Robson Miller, sócio e CEO da Osmac, uma empresa que se reinventou na pandemia, né? Eu achei essa parte super interessante, porque quando tu começou a contar um pouco mais sobre a empresa, é difícil ver empresas que têm essa linguagem que vocês têm do segmento que vocês são, que é um segmento mais, geralmente é venda de máquinas, é muito mais quadradão e tal, e vocês são super inovadores, marketing, vendas, novas formas de vender e tudo mais. Então, muito bom, muito legal ali conhecer vocês, e seja muito bem-vindo ao Universo Apo. Obrigado, agradeço o convite do Eduardo, parabéns pelo espaço, cara, tá realmente impressionante, muito bonito aqui o Universo Apo, então parabéns. E a pandemia foi uma crise que realmente nos forçou a procurar novas ideias, novas vertentes, e deu muito certo. As estratégias que a gente acabou implantando ali no pós-pandemia deu uma alavancagem na empresa, e hoje ainda estamos aprendendo e colhendo os frutos. Sim, legal. A gente já vai entrar nesse ponto. E Osmac, o Os veio do teu pai? Isso, Osmac de Osmar. Ah, legal. E conta um pouco do início ali, como que foi, porque eu acho que ele é o seu sócio, né? Meu sócio pai. Desafios. Eu acho que, só pegando esse gancho, porque um dos sócios é meu irmão, né? Eu acho que a sociedade em família ela é difícil quando ela não é bem acordada, né? Então depois tu entende, respeita os espaços, entende as competências complementares. Exatamente. Torna muito fácil. O que deu super certo pra gente ali na sociedade? As tarefas bem divididas. E também as responsabilidades bem divididas. O seu Osmar, ele é um gênio da parte técnica, então ele criou muitas máquinas e criou muitas coisas na parte técnica, mas toda a parte de gestão da empresa, estratégias, marketing, vendas, toda essa parte fica comigo. Então, eu sou o organizacional da empresa, né, o gestor, ele é a parte técnica. Então, ele confia 100% em mim para fazer a gestão da empresa, eu confio 100% nele para fazer a parte técnica e a criação de novas máquinas e resolver problemas dos clientes, que é um dos nossos fortes, né? Uhum. E por a gente ter essas duas partes bem divididas, deu super certo a sociedade. Esse foi o principal. Esses problemas que vocês resolvem, eles estão... Então, vocês têm que daí tu entra naquele braço de serviço que tu comentou. Isso, nós temos serviço, nós desenvolvemos, na verdade, muitas das máquinas que nós temos foi ouvindo o cliente, né? Ouvindo o cliente uma demanda que ele nos procurou e nos proporcionou. Por isso que a gente tem máquinas exclusivas hoje de fabricação Osmac, muitas que a gente fabricou escutando o cliente. Existe uma correlação de faturamento ali, por exemplo, 40-60, 40 serviços e 60 peças, máquinas em si? Porque eu pergunto isso porque o serviço ele é bem complexo de lidar com o serviço, né? O serviço é complexo. O nosso forte é realmente o desenvolvimento de maquinários para atender diversos clientes, né? O serviço seria, digamos, um premium da empresa, mas não é o nosso foco. É um diferencial, mas não é o nosso foco. Ah, legal. Nas máquinas a gente consegue ter escalabilidade. E por que chegaram na parte de máquinas? Porque tu é super novo, né? E tu... Ah, sim, de idade? De idade, acho que tá com... 34. Então... Eu tinha 24 anos. Faz 10 anos. O seu Osmar, ele tem 35 anos de Teca. A Teca é uma das principais empresas lá de Blumenau, nós somos de Blumenau, né? Uhum. Então ele fez toda uma carreira dentro da Teca, desde limpador de máquina de costura, entrou em chão de fábrica e chegou a chefe supervisor de manutenção, comandando uma equipe. Uhum. Então ele fez toda essa carreira dentro de uma empresa, e ele tem uma expertise muito grande, né, dentro do têxtil. E aí ele me fez esse convite. Eu tinha 24 anos, na época eu era corretor de imóveis, então eu já tinha esse feeling para conversar e ir atrás e tal. Ele propôs o desafio, entramos juntos
E eu não conhecia muito do têxtil, era, digamos, aquele filho que não queria seguir a parte do pai, a parte técnica ali de montar máquina, não era isso que eu queria na época, eu queria ir para um caminho diferente. Mas nessa proposta que ele fez, a gente viu uma oportunidade e deu super certo. Aí eu entrei nesse mundo têxtil e me encantei cada vez mais. E é vasto, né? É vasto. Tá louco. Te abre muitas oportunidades. E como é subdividido, né? Desde uma indústria para fabricar o botão, a gola, a retilínea, e aí tu foi subdividindo muito. Na minha cabeça, quando eu entrei, não, existe a produção do algodão e da camiseta. Na minha cabeça era isso, né? Já saía algodão, já saía formado uma camiseta. E a gente vê, quando a gente começou a entrar muito nesse mundo, a gente viu que não é. Até falando um pouco, né, sobre esse mundo têxtil, realmente ele tem diversas etapas, né? Hoje a gente não abrange todas as etapas, porque é realmente extenso, né? Desde do algodão até a fabricação do fio, tecido, costura e acabamento. Hoje a gente a gente foca na parte do acabamento. Então, é o nosso foco principal hoje acabamento. A gente atua em 5 áreas principais do acabamento. A gente tem a área de fixação de tags e etiquetas, aquele pino de tag, quando você compra uma camisa numa Renner da vida, numa Riachuelo, você arrebenta o preço, tem um pino plástico. Sim. Aquilo ali eu vendo em grande quantidade, por exemplo. É um item de insumo, de consumo. Sim. A gente utiliza esse item para conseguir entrar no cliente, é um item de entrada, né? E aí, entrando com esse item, depois o cliente... os MAC também têm equipamentos, maquinários para tecnologia e produtividade. Legal, essa visão. Isso foi ideia tua? Porque isso é uma visão de produto e esteira de produto e... O que aconteceu? O seu Osmar, ele desenvolveu 3 máquinas. Uma máquina para cortar, que a gente estava conversando até antes de gravar, essa de corte e ar comprimido, foi desenvolvido por ele dentro da Teca, suprindo uma demanda da Teca na época, né? Então nós começamos a empresa com essa máquina, com uma máquina que a gente chama hoje de estação tira-manchas. É uma máquina de secagem onde a gente consegue fazer a remoção da mancha em 30 segundos. Acontece muito na indústria têxtil, na confecção, mancha de óleo, por exemplo, no meio da produção. E aí, para não botar essa peça de segunda ou botar para lavar, para pegar no outro dia, a gente tem um equipamento, bota lá uma pistola, tira a mancha, seca em 30 segundos, volta para o processo produtivo. Então a gente tem esse equipamento e temos uma outra que é uma de fixar tags também pneumática. A gente começou a empresa com esses 3 equipamentos. E aí qual que é a dificuldade? É uma empresa nova e para te vender equipamentos não é fácil quando é uma empresa nova, né? E equipamentos também o cliente não compra todo mês, não é uma compra recorrente. Então a base tem que ser grande. Tem que ser, a prospecção tem que ser diária e constante, né? Então começou com isso, começou com eu prospectando constantemente para vender essas soluções. E aí, escutando os clientes, eu fui implementando mais produtos na linha. Hoje a gente trabalha com mais de 300 produtos na linha, começamos com 3 e temos mais de 300 produtos na linha. E a maioria desses produtos eu fui implementando escutando o cliente. Legal. E hoje vocês chegam a fazer exercícios de exclusão de produto? De pegar produtos específicos que não fazem mais sentido? Que não faz mais sentido, que ocupam espaço no estoque e não tem um giro bom, a gente acaba excluindo. Legal. E como que era? Era porta a porta? Era bem tradicional, né? Batia na... Eu ia quando a empresa me proporcionava, eu visitava, mas a maioria era telefone, e-mail, WhatsApp, da forma bem tradicional. E por ser dessa forma tradicional que a gente engatinhou por muitos anos, né? Sim. Então eu posso dizer ali que durante 5 a 6 anos a estrutura da empresa era basicamente eu, um estagiário que fazia para mim a parte de edição de vídeos e imagens, porque eu nunca fui bom nisso, então a gente tem que reconhecer no que a gente é bom e no que a gente é defasado, né? Sim. Então essa parte de Photoshop, Canva, edição de vídeo e imagem, eu nunca gostei muito disso, então eu contratava uma pessoa para fazer essa parte, entendia a importância, já desde o início da empresa, da produção de mídia, né, e conteúdo, já entendia a importância. Tinha um estagiário para fazer essa criação de conteúdo, eu fazia gestão, vendas, prospecção, vendas, separação de pedido,
faturamento, às vezes entregava quando era próximo, chamava a transportadora, fazia o processo completo sozinho. E o seu Osmar fazia parte do conserto e fabricação aí na oficina. Durante muito tempo foi uma empresa pequena e enxuta, funcionando dessa forma. Legal, eu tô vendo aqui o YouTube de vocês. Muito bom. Como é que surgiu o YouTube? Qual que é a melhor forma de você explicar para um cliente como é teu equipamento hoje? Por vídeo. É muito melhor do que você escrever ou mandar áudio. Então eu fazia o vídeo realmente, esse aqui, vamos dar um exemplo da estação tira-manchas. Essa daqui é a nossa estação tira-manchas, ela faz esse processo aqui, tira-mancha e tal. E de tanto eu enviar vídeo para os clientes, eu pensei, eu preciso centralizar isso num canal, onde vai ser mais fácil para eu encaminhar esses vídeos para os clientes, né? Porque a dúvida do cliente X também vai ser a dúvida do cliente Y, Z, enfim. Sim, legal, cara. E eu acho que certo o canal. Eu acho que até a gente pegando um gancho aqui, eu acho que o marketing, tu comentou que na pandemia ali vocês sofreram, foi um tapa de luva ali em vocês, né? E tu comentou que o marketing digital em si, ele foi uma virada de chave para a Osmar em si. A gente pega, assim, dentro do marketing digital, um pouco o YouTube ali que tu acabou de comentar, mas aí já vamos pegar esse gancho aí para te contar um pouco de como foi esse momento da entrada no marketing dentro da empresa, né? Foi uma virada de chave grande. Posso dizer que foi a virada de chave mais importante da empresa. E ela veio forçada pela pandemia, né? Até chegar a pandemia, nós éramos a empresa naquela estrutura que eu comentei, estrutura bem enxuta, que praticamente vendia para pagar as contas, né? E aí, com a chegada da pandemia, nós quebramos, literalmente. A empresa quebrou, não tinha mais recebíveis e as contas não paravam de chegar. Né? Então, dá para dizer que ali na pandemia eu conheci o fundo do poço, literalmente. Passamos por uma crise forte e todo mundo parou, né? Lockdown. Sim. Todas as empresas, indústria têxtil, todo mundo parou por pelo menos 3 meses ali. E aí, cara, eu ia na frente do computador e o que eu vou fazer? Muita gente, vou parar a empresa, vamos esperar voltar para retomar. Eu não consigo, eu não consigo esperar e ter esse tempo. Eu fico agoniado. E aí o que eu fiz? Alguns clientes meus começaram a produzir máscaras. Na época estava todo mundo comprando máscara, né? Alguns clientes começaram a produzir máscaras. Eu falei assim, os boletos em atraso podem me dar em máscara. Pode me dar tudo em máscara. E aí comecei a estocar máscara. Botei uma placa na frente da empresa, máscara 3x10. Comecei a vender máscara. Daí começou a dar um giro em máscara. E o que eu entendi? O dinheiro, ele não para de girar, ele só troca de propósito. Então ali o dinheiro ele geraria no propósito do Covid, né? Que era onde todo mundo estava preocupado. E aí eu pensei, vou começar a montar uma linha de produtos para o Covid. Criei outra empresa, que eu dei o nome de Tudo Contra o Covid. Muito bom. Na época. E aí beleza, preciso do próximo item. O próximo item, o que eu fiz? Eu liguei para uma empresa química que estava fabricando álcool em gel em galões de 20 litros. Falei, eu preciso de tantos galões de 20 litros de álcool em gel, faz para mim no prazo e tal. Fez. Liguei para outra empresa injetora de plástico para fazer vasilhames para mim de 150 ml, tampinha flip-flop, né? Fácil. Preciso de 1000 vasilhames de 150 ml, faz para mim no prazo. Liguei para um cara que fazia uns adesivos para mim, cara, eu preciso de um adesivo álcool em gel 70% para colar nos vasilhames desse tamanho, tal. Fiz um layoutzinho ali. Imprimiu para mim, chegava na empresa os galões, pegava um funil do galão para os vasilhames, fechava adesivo, botava para vender, 5 reais ali o álcool em gel, já tinha 2 produtos na linha. E aí começou a girar um dinheiro. E aí eu pensei, beleza, vamos incrementar mais produtos. Na época eu estava mexendo ali na rede social e eu vi um vídeo, se não me engano era um indiano. Ele apertava o pé numa estrutura que ele fez de cano de PVC e ela acionava o álcool em gel na mão. Não sei se é o mesmo, mas eu vi algum desse do cano de PVC, o cano marrom. Isso, exatamente. E aí eu vi esse vídeo, cara, esse ali ficou na minha cabeça. Peguei e salvei o vídeo, levei pro seu Osmar. Tá aqui, ó.
fácil. Vamos fazer o nosso. Eu falei, vamos. Entendi agora que o teu pai é realmente o engenheiro da parada ali, né? Isso. Daí o pai pegou uma folha assim, ó. Tá. Vamos ver aqui. Estrutura aqui, os pezinhos, a gente aperta, cai ali. Tá, vamos falar com a nossa usinagem lá, mandar fazer a primeira peça. Daí a primeira não deu certo, a gente fez a segunda beleza. Certinho. Aí comecei, fomos o primeiro a criar, dei o nome de pedal gel na época. Fomos o primeiro a criar essa estrutura. E aí botei nas redes sociais, cara, um monte de comentário, né? Viralizou. Um amigo meu que era da Câmara de Vereadores lá de Blumenau, falou, pô, Robson, que legal essa ideia de vocês, vamos fazer uma entrevista aqui para a TV Câmara apresentando esse projeto e tal. Não, vamos, bora. E aí fizemos a entrevista para a TV Câmara e a primeira unidade nós doamos para o centro de triagem da Vila Germânica, onde as pessoas iam lá para fazer o teste, estava com Covid ou não, e acessando o centro de triagem elas usavam o nosso pedal gel lá para entrar e tal. Então isso ali deu certo, a gente acabou vendendo para universidades, para fóruns, para diversos públicos, assim, expandiu bastante e deu uma boa rentabilidade. Aí nós já tínhamos 3 itens na empresa nova criada, né? 3 itens na linha. O quarto item, eu estava assistindo Shark Tank Brasil, é um programa que eu gosto bastante. E um dos convidados lá, ele trouxe um item chamado tapete antivírus. Você chegou a ver isso, né? Tapete antivírus. A gente, na época, tinha um receio de o vírus entrar na sola do sapato. E aí ele criou um tapete antivírus que botava um produto lá que higienizava, olhava e entrava. Daí eu entrei em contato com ele, achei o contato dele, seguinte, eu tô com uma linha de produtos, criei a empresa tal, eu gostaria de revender o seu produto também. Ele fez para mim um preço ótimo, comprei um lote dele e tinha 4 produtos na linha. Beleza, tinha 4 produtos, só que eu ainda tinha a cabeça da venda tradicional. Então o que eu fiz? Primeiramente, mandei fazer panfletos, mostrando os 4 produtos, dividi 2 produtos por página e panfletava, saía de bicicleta panfletando a cidade inteira. Panfletava e tal, e não deu muito retorno isso, né? Que é uma maneira, digamos, ultrapassada de fazer divulgação, de fazer marketing. E aí, nessa época eu já estava participando de um grupo de empresários, que a gente vai entrar nesse assunto ali, que foi onde surgiu o nosso podcast ali posteriormente. E desse grupo de empresários, 3 já estavam operando no e-commerce. Daí eu falei, cara, eu preciso entrar no e-commerce também. Como é que faz? Aí de a gente se reunir, eles me deram as dicas. Na época eu fiz na plataforma Loja Integrada, um site, tudo contra o Covid, joguei os produtos lá e foi onde eu conheci o marketing digital, por conta dessa linha de produtos de tudo contra o Covid. Fiz o primeiro site, de lá também abri uma conta no Mercado Livre, então eu já tinha um e-commerce e comecei a vender em marketplace também. E começou a dar giro. Aí joguei também pela primeira vez o Ads, né, no e-commerce ali no site. Tive a minha primeira frustração também, porque o Google bloqueou, né? Porque não podia. Eu pude fazer anúncio só durante o início, depois bloqueou todo mundo. Ninguém mais podia fazer anúncio de itens contra o Covid, porque entrou na diretriz lá dele. Né? Aí, primeira frustração. Mas tive um aprendizado gigante e isso durou ali 4 meses, que foi a questão do lockdown. E aí depois acabei, cessei, né, com a empresa, e toda essa expertise que eu acabei adquirindo na empresa tudo contra o Covid, eu comecei a implantar na Osmac. Fiz um site para a Osmac. Mas ele te encerrou aquele... Encerrei. Tu tinha chegado a abrir CNPJ, tudo? Não abri o CNPJ. Tá, entendi. Só... Foi uma sociedade com um propósito específico ali, exatamente, né? Legal. Eu comprava pelo CNPJ da Osmac, né? Sim, época, né? sim. E aí encerrei ali a empresa, encerrei o site e aí comecei a aplicar essa mesma estratégia para dentro da Osmac, na loja integrada ali também, comecei na loja integrada, cadastrei todos os produtos lá, vendo vídeo no YouTube, aprendendo sozinho, vídeo no YouTube, cadastra lá, né? Super intuitivo, forma de pagamento, frete e tal. Botei no Mercado Livre também, os produtos. Legal. E isso ali foi a virada de chave. E ali daí a gente colocou o Ads, né? Foi onde contratamos a agência para colocar Ads. E de um ano, isso foi 2021 basicamente, né?
de um ano para o outro, a empresa cresceu 300% em relação ao ano anterior à pandemia. Legal. Legal. E vocês hoje estão na loja integrada ainda, né? Estamos na loja integrada ainda. E pretendem mudar? Por enquanto, não. A gente... Supre a necessidade. Supre a necessidade. Adquirimos um tema lá, né? Sim. Tu paga o tema, acho que anual, né? Que tu paga, né? É anual. R$1.700. Foi menos até na época. Esse tema ali foi menos. Legal, muito bom. Mas hoje está suprindo ali a necessidade da loja integrada. E que engraçado, porque vocês, quando tu fala ali que tu não, tu entendeu lá naquelas teus 4 linhas de produtos da tua outra empresa contra o Covid ali, tudo contra o Covid. É engraçado porque tu teve uma sacada, acho que sem perceber. Porque o que tu fez foi entender que aquilo era um produto de baixo ticket e tu teria que ter volume, diferente das máquinas. As máquinas são key accounts, são empresas específicas, é um trabalho um pouco mais complexo de aquisição ali, né? Uma venda de uma máquina, às vezes, do que a venda de um produto de um ticket super baixo, álcool em gel. Então, aí é onde tu caiu no digital, e o digital proporciona isso, né? A escala, o acesso a mais com menos, né? Mas aí tem essas frustrações, investimento em mídia, e coloca R$1.000 que tu vai vender 100 mil. Então, e esse né, como a gente iniciou muito próximo da pandemia, a gente pegava e-commerces que tá, mas eles chegavam com essa, a gente quer botar tanto e a gente quer tanto, assim. Eu falo, não dá. Não existe essa conta. Eu acho que a conta não é bem assim. Não, mas é porque eu tô montando o e-commerce aqui como que teve um que falou que era como se fosse uma poupança, mas alguma coisa nesse sentido, uma renda extra. Uma renda extra. Daí eu falei, tá, tu quer um e-commerce com uma renda extra? Ele sim. Eu falei, e-commerce é centro de custo separado, é uma empresa totalmente diferente do teu negócio normal. A gente recomenda até que às vezes separe se tiver condição. Então a gente entendeu que o digital, da mesma forma que fez isso aqui nas empresas, foi o que quebrou muita empresa também. Né? E quebrou feio, porque como deu o boom no digital nessa época, muita gente vendeu coisas que tinha para apostar no digital. Né? Foi quase que uma bolha. Exatamente. O que aconteceu ali. Quase que uma bolha. Assim como ele inflou rápido, né? Ele saturou rápido também. Super rápido. Hoje... na época nós vamos supor, nós fechávamos 25, 20 contratos por mês. Né? Tudo pelo Google. Tudo Google. Hoje, se eu falar que a gente vende por Google, é 10% do que a gente fecha. Hoje é pelo Google. Então a gente percebeu que houve um encarecimento no custo do lead, prejudicial para as empresas com produtos de ticket médio muito baixo, que daí começaram a aderir a outras estratégias para ser complementar ao custo geral da empresa de investimento, ali, o custo de aquisição geral da empresa e não custo por canal, porque se fosse calcular diretamente o custo por canal para aquele canal digital ficava muito caro. Né? Então a gente, da mesma forma que viu brilhar muito os olhos das pessoas, a gente também viu muita guerra acontecendo assim. E a gente entrou também nessa onda, né? A gente errou muito como empresa, tá louco, empresa de serviço ela é muito difícil, né? E a gente errou muito porque é muita coisa. Eu acho que o principal do digital é que tu não tem que entender do digital, tu tem que entender de negócios. Tu tem que ter feeling para negócio, tem que ter feeling para venda. Tem que entender do cliente, né? Tem que entender do cliente. Por exemplo, aquele estudo que a gente faz, o potencial do mercado. Aquilo a gente faz sendo pro digital, não sendo pro digital. Se a estratégia for off, vai fazer estudo do potencial do mercado. Se a estratégia não for off, vai fazer estudo do potencial do mercado. O que a gente precisa fazer estudo do potencial do mercado? Precisa analisar ICP, variações de ICP, características de dores deles, o que tem medo, o que gosta, o que não gosta, todo estudo para daí começar as estratégias. Tem coisas que a gente não fazia antes, né? E é muito teste e validação também, né? Sim. É muito teste e validação dentro do... A gente traz na nossa educação ali, tem um número que 55% dos testes que a gente faz dá errado
55%, por isso que a validação ela tem que ser rápida, por isso as metodologias de growth, né, growth é uma mentalidade no final das contas, né, é uma forma de tu conduzir o time a faz, acerta, erra, corrige, volta, acerta, erra, e assim tu vai seguindo. Tem uma frase que diz, né? Se for para errar, erre rápido e não repita o mesmo erro. Exatamente. E eu vi que vocês apostam em outros canais também, como feiras, né? E eventos. As feiras, elas vieram antes já muito provavelmente antes do digital, ou não? Veio antes. A feira, desde quando a gente iniciou a empresa, a gente sempre visitou as feiras, né? Realmente a feira é o maior evento, falando um pouco da Febratex, que é a maior feira têxtil da América, e a segunda maior do mundo, então, e fica na nossa região. Então, ela se torna um evento padrão mesmo para nós, né? Então, desde o início da empresa, a gente sempre visitou as feiras e sempre foi um objetivo participar, não um objetivo alcançável no início, porque participar desse tipo de feira é um custo altíssimo, e quando você vai numa feira dessa, você vê empresas de grande escalão expondo, né? As maiores empresas do Brasil e do mundo, né? São diferentes empresas de Índia, de diferentes países da Europa, vêm expor aqui e acabam pegando o espaço também das empresas locais, né? Então é realmente caro expor em feiras. Como é que foi a nossa experiência com a feira? Com a Febratex em 2018, na feira de 2018, nós conseguimos entrar em parceria com o fornecedor, que nos fornecia um produto para tira-manchas, um líquido tira-manchas, e ele precisava demonstrar o líquido tira-manchas dele. Aí entrou aquela nossa máquina de estação tira-manchas. Então, para demonstrar o produto dele, nós botamos uma estação, ocupamos uma pequena parte do stand dele e a gente demonstrava a máquina. Foi o nosso primeiro contato com feira. Não era um stand nosso, era só uma coparticipação ali, né? E aí, em 2020, foi cancelada por conta da pandemia. A feira ela é bienal, acontece a cada 2 anos, né? Em 2020 foi cancelada e ela foi para agosto de 2021. E nessa feira eles abriram um setor chamado setor de startups, onde eles davam o espaço de startup. E eu tinha que contar a história da empresa, eu fiz o storytelling da empresa, contei a história. Somos uma empresa da cidade de Blumenau, a feira acontece em Blumenau, nós temos as soluções X, Y, Z que nós criamos aqui dentro da cidade, que resolvem os problemas X no texto. Fiz um storytelling bem bolado. Legal. Sem ajuda de inteligência artificial na época. Sem ajuda dos caras GPT na época. E aí eles gostaram e aí me deram um espaço daquele. Tu ganhou o primeiro espaço. Ganhei, mas era só um balcão. Um biombo, né? Só um biombo, exatamente, com a logo, eu não tinha um computador e eu podia... Mas o que aconteceu? Por eu ter ganhado esse espaço, eu entrei no grupo. Existe um grupo de expositores, com todos os expositores. Eu entrei nesse grupo. Então, no ano ali de 2021... eu estava dentro do grupo e aí uma pessoa do grupo disse, eu estou me desfazendo do meu espaço, estou vendendo meu espaço, não vou mais participar. Quando eu vi aquela mensagem, eu chamei ele na hora. Eu falei assim, qual que é o teu espaço? Meu espaço é no setor tal, um espaço de 40 metros quadrados tal. Sei, quanto que você está pedindo pelo espaço? Não, estou te pedindo o preço que eu paguei, o preço X, o preço alto. O preço mais alto do que a gente podia pagar na época. Então eu falei com o seu Osmar, cara, vagou um espaço lá na Febratex, cara, no setor bom ainda, setor 3, que a Febratex, ela acontece basicamente em 3 setores, 1, 2 e 3, que são os 3 principais, né? Ela tem outros setores, mas o coração é ali. E ali é muito difícil tu conseguir um espaço, porque toda empresa renova de um ano para o outro. Então, ela expôs ali, do outro ano ela renova, então aquele espaço é difícil vagar. E aí, vagou esse espaço, eu falei, cara, e aí? Ele assim, eu acho que a gente devia entrar, beleza. Maincred. Ele falou? Não, eu falei, né? Tá. Ele assim, cara, é importante a gente participar. Deu assim, beleza. Já entrei em contato com o banco, preciso do crédito tal. Preciso do crédito tal. Falei com o cara, o espaço é meu. Aí foi onde a gente entrou de vez na Febratex. E já conseguiu um ROI positivo ali na primeira feira? Na primeira edição já.
Caraca. Na primeira edição. Sim. E aí, essa edição, como eu já tinha ganho o espaço da startup, eu tava com 2 espaços. Entendeu? Mas com os dois com o mesmo nome? Com os 2 com o mesmo nome. Aí porque eu tinha um espaço da startup, daí eu botei um funcionário lá, né, explicando, e ainda tinha um espaço do stand grande que a gente montou, e foi todo um desafio montar uma estrutura para uma feira que envolve muitas coisas, envolve montagem de stand, envolve elétrica, pneumática, criação de layout. Pneumática que tu comenta. Porque nossas máquinas são pneumáticas. Ah, tá. Daí então é puxado tubulação... Tem um compressor mandando ar para... Exatamente. Sim. É puxado tubulação, é pago por isso, né? E foi um desafio bem grande a primeira edição, montar isso tudo. E aí hoje a gente tem como uma diretriz, dentro da empresa a gente participa de no mínimo 2 feiras por ano. Então, hoje Qual que é a outra? Em 2025, a gente já tem fechado a Tecnotêxtil, que acontece em Americana, São Paulo. Também é do mesmo grupo da Febratex, da F100, né? E isso em abril. E em maio nós temos a Contex, que acontece em Goiânia. A gente participou esse ano da Contex, daí essa é anual. E Goiânia é um mercado bem emergente no têxtil, é um mercado bem interessante. É um pessoal que está disposto a investir em automação de processos. A gente ficou bem contente com a feira que a gente fez esse ano lá. Legal. O que a gente levou de maquinário ficou por lá, né? nem voltou para casa. E então já renovamos para o ano seguinte. Então, legal. E o pessoal geralmente de compras, essas empresas grandes já vão com verba, né? Eles acabam represando um pouco das compras ali, vão para a feira e na já feira... esperando a feira. Só espera a hora do shopping para pedir o desconto. O que é muito importante na feira? Falando de uma era digital, onde a gente tem muito a comunicação ali pelo WhatsApp e tudo mais, cara, a feira ela entra como um divisor de barreiras, né? Porque é o olho no olho. Sim. Então, e é a melhor oportunidade que tem para te ter o olho no olho e explicar para o cliente como é que funciona o teu equipamento. É na feira, porque é em grande escala. É muita gente passando ali e tu fica 8 horas conversando, trocando ideia, explicando, fazendo network ali com os clientes, e isso cria um vínculo gigante, Então, muitos... Tu ficou com medo no início? No início, sim. De ficar chupando o dedo lá no stand. No primeiro dia o cara fica nervoso, né? Como é que vai ser e tal. Será que vai passar? Será que vão parar aqui, né? Aí no primeiro dia, inclusive, já peguei peruano para conversar, daí arranhando um castelhano ali, não sei o quê, passa muita gente de fora, né? Mas, cara, é uma experiência, a feira é uma experiência incrível, assim, uma imersão incrível. Tu conversa com pessoas diferentes, de diferentes lugares do Brasil, então tu percebe muito a variação de sotaques, o tempo inteiro, variação de sotaque, pessoal do norte, pessoal do centro-oeste, bastante gente, pessoal de São Paulo. E é a melhor oportunidade que tem para a gente ter esse contato, que é cada vez mais raro hoje, que é o contato olho no olho ali, né? Hoje, para a gente ter esse contato olho no olho, se falando de equipamento, é só se eu pegar o meu equipamento e levar até o cliente para explicar: o equipamento faz isso aqui na tua produção. Encareceria, a logística é muito complicada. Ou trazer o cliente lá na minha empresa, no meu showroom, para explicar. Então é um pouco mais trabalhoso, né? E na feira a gente consegue fazer isso numa escala gigante. Essa é a diferença. Vocês têm um showroom, então? Temos. Por conta da feira, que a gente monta um showroom para apresentar nossas soluções, eu criei um showroom dentro da nossa sede hoje. Legal. Copiando a feira. Fazer um tour mesmo. Exatamente. Isso é muito bom. Explicando todas as nossas 5 áreas, máquina de dobrar, máquina de corte, fixação de tags, passadoria, remoção de manchas. Então, hoje a gente tem um showroom montado dentro da empresa. Legal. E como que foi porque vocês... 10 anos, mas eu vi que o boom veio depois da pandemia ali, né? Tu comentou, acho que foi 300% de crescimento. 300% de crescimento. E dali da pandemia, imagino eu, para frente, você criou muitos produtos. Você percebeu muitas necessidades. Sim. Onde vocês aumentaram o leque, o mix de produto de vocês ali. Não foi difícil esse momento para conseguir entender o que comunicava primeiro, para qual cliente? Tipo, eu vendo esse ou vendo esse? Porque a vontade é vender tudo, né? Mas daí entender que não, peraí, esse aqui é melhor,
do que esse aqui, porque esse aqui é mais fácil para entrar. Como que foi essa? Porque vender um produto é diferente de ter um mix para vender. A gente basicamente escutava o cliente para inserir esses novos produtos, né? E a gente tem alguns produtos de entrada de ticket baixo, então são produtos, digamos, mais fáceis de vender. E aí, com a entrada desse produto, a gente cria um relacionamento com o cliente e consegue explicar, para esse produto a gente tem um maquinário, por exemplo, para aplicar ele. Voltando ali pro PinoTag, por exemplo, que é um produto barato, né? Sim. Hoje você aplica com uma pistolinha de plástico, que é um processo manual, a gente já tem equipamento para fazer isso. Então, o nosso propósito é tecnologia e produtividade é o nosso lema. Então, o nosso propósito é automatizar processos para fazer com que o cliente consiga produzir mais em menos tempo, utilizando tecnologia a favor. Então, a gente tem esse propósito nas 5 áreas que a gente trabalha. Fixação de tags e etiquetas, corte de tecidos, remoção de manchas, passadoria e máquinas de dobrar e embalar camisetas. Nessas 5 áreas a gente tem soluções de tecnologia para reduzir tempo e aumentar a produtividade. Vocês têm essa parte é porque vocês atendem desde malharias até a fábrica mesmo das peças em si. Hoje a gente atende confecções de pequeno, médio e grande porte, como a gente temos itens de ticket baixo e itens de ticket alto. Isso proporciona que a gente tenha um leque grande de possibilidades de clientes, né? Então a gente atende confecções de pequeno, médio e grande porte e atendemos muitas empresas de serviço de embalagem. Vou dar o exemplo, um exemplo retórico aqui, uma Kili da vida, por exemplo, ela não faz a embalagem interna, ela terceiriza, manda para uma embalagem, a peça pronta, chega lá, a empresa de embalagem tagueia, passa, dobra, embala, devolve para a Kili, onde despacha para os canais de venda, né? Legal. Então, essas empresas de embalagem também são nossos clientes fortes. Legal. E vocês cresceram ali esses 300%. Imagino que vocês tiveram desafios aí com pessoas, né? Começou um desafio grande para mim. Cultura, de gestão de pessoas, contratações. Até então a gente sabe vender, né? Até então era fácil, né? Fazer a parte fácil dos produtos estava fácil. Então entrou esse desafio de gestão de pessoas. É um desafio que a gente tem até hoje ainda, né? Mas contratamos bastante rapidamente, tivemos um crescimento rápido e desordenado. Essa aqui é a verdade, né? Sim. Como a gente teve um crescimento de 300% de um ano para o outro, crescemos rápido e depois de crescer rápido e desordenadamente eu comecei a organizar a empresa. Então, ainda estou organizando a empresa, ainda estou aprendendo, mas hoje a gente já está muito mais bem estruturado do que estávamos ano passado, por exemplo. Hoje a gente já está num espaço físico que comporta a nossa empresa, né? Foi uma mudança que tivemos esse ano. Até então a gente estava num espaço físico de 140 metros quadrados e aí esse espaço físico não dava mais, eu tive que alugar 2 salinhas comerciais que também não deram mais, eu tive que alugar mais uma sala comercial em outro espaço, eu estava com 3 lugares, em outro espaço. Aí, vendeu um produto que está lá no outro espaço, tem que ir lá com o carro lá buscar para vir desovar, enfim. E aí eu falei, não, vamos atrás de um espaço, daí a gente hoje tem um galpão de quase 800 metros quadrados que comporta o nosso crescimento. Um fato interessante também, a gente começou a importar. Até então a gente era fabricante e revendedor, né? A gente começou a importar diretamente, então fiz parceria com uma trade, né? Hoje a gente importa equipamentos e produtos. A minha primeira importação eu fiz em 2021, ali no pós-pandemia, escutando uma necessidade de um cliente, identifiquei um maquinário que não tinha aqui no Brasil. Fiz a pesquisa na China, encontramos, não tem como saber se iria dar certo ou não, a gente arrisca, novamente volta para a mãe Cred, pega um crédito lá, compra um maquinário, veio um maquinário, estuda o maquinário, é isso, deu certo, não, precisa fazer alguma alteração, fizemos a alteração, deu certo, bota no cliente, encaixou, pode vir o container com o próximo lote.
Então, é teste de validação. Sim, teste de validação. E é um risco porque tu tem que importar um mínimo, né? Tem um mínimo para te conseguir. Não, hoje tu consegue trazer fracionado, né? Consegue trazer container fracionado. Hoje tu não precisa trazer um container inteiro só para ti. Consegue trazer fracionado. Eu trouxe 10% de um container. Entendi. E quem fez a operação para vocês foi essa trade? Uma trade, né? Legal. Hoje virou um amigo meu, a trade. Um abraço pro Alisson aí da ALP. Aí, Alisson, patrocina. Não, o Alisson é um cara que me ajudou bastante, assim, entendeu o nosso propósito, pesquisou e trouxe soluções para nós. Estamos ainda desenvolvendo novas soluções. Legal. Essa parte de cultura, acho que vocês passaram, a gente passou por isso, deu 450% de crescimento também. Foi super rápido, de um ano para o outro. Teve um ano que foi um boom maior, e o que a gente percebeu é que a gente chegou no final desse ano, a gente estava com mais da metade da empresa com menos de um ano de casa. Rotatividade. Rotatividade, a gente não sabia trabalhar com as pessoas, né? Entender diversos tipos de personalidade, cada um precisa de uma tratativa diferente, não entendia bem claro, não conseguia externalizar de forma clara o que a gente queria, não tinha um manual de cultura, entendeu? Hoje a gente tem subdividido em 3 etapas as contratações, tem um manual de cultura que a gente lê antes da pessoa entrar aqui dentro. É assim que a gente é, e é assim que a gente não é. E a gente fala o que a gente não é também. Isso é importante. Então, ajudou muito, assim, mas foi uma fase extremamente difícil porque eu acho que ninguém é preparado para gestão de pessoas. Hoje tem um estudo de Harvard que mostra competências, se eu não me engano, competências de CEOs e de líderes de grandes empresas, as competências que mais fazem com que as empresas deem problema, vão à falência e tudo mais. Topo lá é formação de times, topo. Porque naturalmente as empresas vão crescendo muito a gente nasceu a empresa aqui muito por necessidade, construiu a empresa por necessidade e tinha um propósito muito forte, mas foi porque eu precisava comer. Né? E a maioria de muitas das empresas nascem da mesma forma. E depois vão justificando e falam que é bonitinho, porque foi com propósito. Nem que sempre é assim. E a gente percebeu que a gente construiu isso e a gente achou que vender era o importante. E é o importante, porque é o coração que pulsa a empresa, né? Mas sustentar essa operação depois ele foi muito difícil. É até hoje, sim. Tanto que o L'Oréal que estava ali recebeu, ele é diretor de operações. É ele que lida com a operação. Ele é muito melhor do que eu para lidar com a operação. Com as pessoas, mais jogo de cintura, pessoa mais estável, ex-militar, então bem mais controlado em processo. Imagina que seja teu pai, né? Eu fiz algo parecido contigo. Hoje lá na empresa, uma das pessoas que a gente trouxe para dentro da empresa foi minha mãe. Então por isso que é uma empresa familiar. Começou com eu, meu pai, e aí depois que a gente teve o boom, que precisamos começar as contratações, eu pensei, eu preciso de gente de confiança aqui dentro para começar um time comigo, né? E a minha mãe é formada em psicopedagoga, na época ela era professora. Eu falei assim, mãe, tem um desafio aqui, vamos pegar junto com a gente, que isso aqui vai dar certo, a gente está apostando todas as fichas aqui, já deu certo. E hoje ela é o RH, então ela faz essa parte de gestão de pessoas pra gente e tal. Mas eu também estou aprendendo essa parte, né, como ser um líder. E cara, foca ali a gente fala, foca em governança e ritual. E não é complexo, saber o que tu vai fazer na segunda, saber o que tu vai fazer na quarta. Foca em reuniões de abertura, reuniões de fechamento, porque teu papel é diretoria executiva, né? Sim. Tu é o CEO, então a gente olha o CEO como um norte da empresa, né? Tu é o que norteia o negócio. Exatamente. Então a visão de longo prazo, ela é tua, né? Então ali tu vai, cara, o Vigers, que é o nosso, eu sempre falo dele, os exemplos dele, porque eu gosto muito dele. Ele fala muito sobre governança em coisas simples, né? Pequenos rituais,
pequenas... até eu usei isso, eu falei isso ontem com o Murilo, que ele estava aqui gravando, e falei, eu achei incrível que o Vigers, ele falou do dia 1º ao dia 10 toda a agenda dele, decor. E ele falou para mim, eu sei isso porque esse é o nosso padrão de ritual. É aqui que eu sei se a empresa está indo bem ou está indo mal. E às vezes a gente fica, e às vezes a gente fica, e nós com perfil mais comercial temos muito mais dificuldade com isso, né? E é natural isso. Então o nosso esforço para fazer isso é muito maior. E ele falou, não, eu também sou. Ele falou, só tem alguém que controla a minha agenda. Mas eu também tenho muita dificuldade. E eu achei isso legal da parte dele, porque tu vê, o presidente da Condor, né? Uma empresa que fatura 1 bi, né? Tá indo a 1 bi agora, meta deles. Então, a gente olha e fala, não, ele falou, não, eu só consigo fazer porque tem uma pessoa que me apoia. Entende? E aí entra todas as outras dificuldades, porque o ritual depende dos outros diretores, os outros diretores são familiares, né? E os familiares têm que entender a posição de diretor executivo, é o norte da empresa. Também é uma empresa familiar, a Condor nasceu de um... Sim, nasceu. Agora ele é um gestor, que eles falam gestor profissional, né? Como se os da família não fossem, né? Mas usa-se muito esse termo no mercado. Então eles trouxeram ele como diretor executivo. Ele está como CEO, né? E ele está na Condor há 35 anos. Ele iniciou como office boy. Foi crescendo. E o conselho, por algum motivo, fez uma votação e puxou ele. Já era diretor administrativo, se não me engano, antes. E puxou ele para aquele cargo específico. Matriz é São Bento do Sul, né? São Bento. É cliente nosso, a Condor também. Condor, Apesar de não ser têxtil, é cliente nosso. Porque vocês têm essas máquinas de corte ali que tu comentou, né? Corte. Ali no caso da Condor é um pouco diferente. A gente atendeu eles numa solução para eles fixarem as cartelas. Então eles têm, imagina a cartelinha da Condor e precisa fixar o pano de limpeza, ou Rastel, né? Então a gente tem um equipamento que a gente fornece que fixa essa cartela no equipamento e vai para o mercado. Então foi uma solução que a gente atendeu eles ali. Legal. E não se torna difícil a mão de obra, porque eu vejo que vocês produzem muitos produtos específicos para aquela necessidade, que é uma área praticamente de projetos da Osmac. Como que é a mão de obra para isso? Treinada. Porque imagino replicar o seu Osmar em vários, né? Mais ou menos isso. A mão de obra é treinada. Legal. Então, o seu Osmar, ele treina. A gente já tem uma pessoa abaixo do seu Osmar, que é o nosso chefe de manutenção, que já tem o conhecimento do seu Osmar e já está treinando outras pessoas. Então, esses nossos projetos, a gente realmente precisa treinar. A gente não vai conseguir alguém externo com esse conhecimento, né? Então, a gente treina. A gente também disponibiliza cursos para o pessoal de eletropneumática e tudo mais. Então, isso a gente disponibiliza na empresa, é importante, né? Esse incentivo à educação. Sim. Pessoal do marketing, por exemplo, a gente disponibiliza curso. Fiquei sabendo agora que tem isso aqui também, né? Tem aqui, são muito bem-vindos. Então, quantas pessoas estão no marketing lá? No marketing, internamente, eu tô com uma pessoa hoje só, a outra saiu, mas eu tenho um marketing externo, né? Sim, essa é uma pessoa provavelmente para a parte de vídeos. A parte de vídeo e criação de conteúdo. E aí, externamente, eu tenho duas pessoas. Tenho uma pessoa que cuida da parte das redes sociais e tem uma pessoa pro Ads ali. Pro Meta e Ads. São duas pessoas diferentes. Duas distintas. Empresas diferentes. Distintas. Teve muita dificuldade de acertar a mão nisso. Tive. Imagino. Eu troquei de agência, né? Algumas vezes. E hoje a agência que a gente trabalha é um amigo meu de infância que fazia parte daquele grupo ali, que depois a gente vai entrar, dos empresários. Ele tinha uma empresa. Ele vendeu essa empresa e criou uma empresa de marketing. Ele realmente era o mais
inteligentes do nosso grupo em marketing, estratégias de marketing. Sim. Ele criou uma empresa e hoje ele que administra. Ele que administra. E aí a gente tem um relacionamento bem próximo. Assim. Sim, e a gente pode pegar o gancho ali dessa parte de... Que daí vocês iniciaram os podcasts, né? O que acontece? Hoje os empresários eles têm uma dificuldade de encontrar pessoas para conversar sobre os problemas da empresa. Sim. Né? E a gente começou a se reunir, um grupo de 4 amigos, com um propósito específico de falar sobre a empresa, não de falar sobre outros assuntos externos. Então a gente, vamos se reunir uma vez por semana para mostrar o problema que eu estou tendo na empresa, pode ser o problema igual ao seu, como você resolveu, e a gente começou a ter essa troca de ideia. Uma atividade legal que a gente fez foi assim, Eduardo, dá uma olhada no meu site, dá uma olhada na minha empresa, vê o que tu acha. Eu também vou olhar a tua empresa, vou olhar, cara, teu site de repente, tu tem uma condição de pagamento legal, tu dá 10 vezes sem juros, devia estar mais destacado aqui no teu banner, um exemplo. Sim. E aí a gente começou a avaliar, foi uma atividade que a gente fez, avaliar a tua empresa, os pontos de fraqueza e os pontos fortes. Cara, isso foi muito bom. Que daí a gente, o cara tá dando um olhar sincero da tua empresa, a gente aplicava, né, essas estratégias e aí a gente começou a se reunir com esse propósito e começou a dar muito certo mesmo para nossas empresas. Para mim deu super certo, porque eu era o mais novo no e-commerce em comparação a eles, né, os três eram expertise no e-commerce, apesar de ser segmentos diferentes. Eu, no caso, segmento de equipamento e insumo têxtil, o Felipe, uma marca de surfwear, a marca de surfwear, né, segmento têxtil. O Cícero, uma marca de roupas para poker, era o oficial da PokerStars.net, então, oficial, e o outro, itens para confeitaria. Então tinha prato de bolo e ele fabricava itens para confeitaria, né? Então nós 4 nos reuníamos e discutíamos estratégias para nossa empresa. Como isso deu muito certo, a gente pensou, vamos externar isso. Nenhum de nós era um influencer e nem estava acostumado a botar um celular na frente da cara para falar. Sim. E vamos se desafiar. Alugamos um espaço de podcast que tem lá em Blumenau. Se não der certo, pelo menos a gente fez uma atividade aqui, vamos ter um conteúdo para nós, tal. Criamos uma pauta, nosso primeiro foi para falar sobre vendas online, realmente. Para falar sobre vendas online, como criar um site, dar os primeiros passos, como dar os primeiros passos para vender online. Esse foi o tema do nosso primeiro podcast. Cara, todo mundo nervoso, né? A pauta aqui, Eu imagino, tô querendo seguir ali, lendo a pauta. Lendo a pauta. Agora eu tenho que falar. Pergunta 3, por favor. Não, cara, engraçado. Primeiro foi engraçado, todo mundo travado ali. E aí, do segundo em diante, a gente conseguiu já estabelecer uma conversa. Daí começamos a chamar convidados também. E foi bem bacana essa experiência. E aí acabou que 2 ficaram pais, né, viraram pais. Eu também, a empresa estava me ocupando bastante tempo e a gente acabou pausando o projeto do podcast, mas chegamos a gravar 13 episódios, se eu não me engano. Chegamos a fazer algo inédito no Brasil, gravamos um episódio em alto mar. Que legal. Uma lancha. Que legal. Na época o convidado foi o Oswaldo Neto, o Dr. Oswaldo Neto, que fala sobre nutrição e alta performance e tal. E alugamos uma lancha lá em Balneário. Alugamos não, network, né? Frutos Network também. Vamos entrar nesse assunto. A gente começou a participar de grupos de network, justamente para a gente se desafiar, conhecer novas pessoas também com propósitos interessantes. Esse era o objetivo principal. E lá em Balneário existe um grupo chamado NTW, que quem criou foi o Bruno. Até um abraço pro Bruno aí do Network. Estou gostando que a gente está ganhando bastante patrocinador aqui já. Esse, Não, o Bruno, a gente chamou ele, cara, pro podcast e foi bem legal. Como que é o nome do grupo? NTW. NTW.
Legal. É o grupo dele. E ele faz justamente isso, ele reúne pessoas interessadas de diferentes setores, interessadas em fazer network, aí ele aluga um restaurante ou um lugar bacana, reúne essas pessoas lá, fornece comida e bebida, paga um valor, e a ideia é ir lá e trocar ideia. Então, cara, é bem legal a ideia deles. Legal, tô vendo o perfil deles aqui. Acho que todo mundo acho que os empresários em si, a gente é muito nichado, né? Então a gente tenta sempre trazer pessoas da indústria e do mercado B2B. Esse é o nosso core business, né? Então acho que a gente é muito mais eficiente nas soluções, né? Quando a gente nicha. Mas, cara, é até engraçado, porque a gente conversa contigo, daí a gente conversa, ontem conversou com o Murilo, frigorífico, né? Pô, uma empresa grande. A gente conversa com Marisol, a gente conversa com VEG, a gente conversa com Rovtex, a gente conversa com empresa um pouco menor, a gente conversa com Audaces. É padrão, as dores são as mesmas. Muda o conceito de tamanho, muda quando tu viveu essa dor específica, muda a forma com que isso impactou a tua empresa, a curva de saída dessa dor, porque em algum momento a dor ela acaba, ela não é para sempre, né? Então tu acaba conseguindo contornar esses problemas em algum momento, e isso varia de empresa para empresa, dependendo da agilidade, da capacidade daquela empresa absorver pancada, mas os problemas são geralmente padrões. E isso é incrível. Então, inclusive a gente no ano que vem a gente está formando a lista do clube, justamente por isso. Está formando a lista do clube para chamar estes grupos de empresários pela gente. Vamos falar aí vamos falar de uns BO aí. Vamos compartilhar uns problemas. Compartilhar uns desafios, né? E esses desafios a gente vê muito na educação também. O pessoal é muito legal, porque daí a gente muda esse layout ali fora que tu viu, e o pessoal fica em networking aqui, tem a hora do café. A hora do café é mais legal, né? Porque daí todo mundo vem aqui pra se conectar e conversar e tudo mais. E a gente vê que no fim eles ficam chorando as pitangas, cara. A última eu falei pra eles, a gente vai cobrar agora o ingresso e vai cobrar uma taxa de sessão de vocês, porque vocês estão fazendo um tratamento psicológico ali no corredor, né? Daí o pessoal dá risada, fala, porque e como é rico essa questão do networking, né? Eu não sei pra ti se já foi desde o início isso, sabe? Eu comecei a perceber muito como a gente caiu do digital, que eu falei Google, por exemplo, era um dos nossos principais canais de vendas na época, eu acabei me distanciando no networking. Porque o Google me gerava um resultado muito bom. E quando o Google parou de funcionar, eu me apertei daí, né? Daí eu tive que voltar às origens, né? Porque eu vim da construção, e na construção é networking puro, né? É puro. Jogo assim, a café, e vão almoçar, e vão pra lá, e vão pra cá. Balneário, principalmente, é um lugar que eu atuava bastante. Então, como que foi pra ti? Tu já desde o início tinha esse perfil de se conectar, de networking, via importância nisso, não? O primeiro evento realmente, até de se soltar, demora um pouquinho. Porque imagina um evento, reunir todo mundo num espaço, um espaço confortável, que tem os comes e bebes lá e tal, mas o objetivo é você chegar na pessoa e tu começar a te apresentar e trocar ideia e conhecer o que a pessoa faz, né? Esse é o objetivo. Sim. Então, no início, a gente ficava meio retraído, mas daqui a pouco um foi lá e conversou, daí vai lá e conversa também. Cara, daqui a pouco tu tá conversando com todo mundo, daí tu conhece gente do ramo imobiliário, que tem bastante em Balneário, tu conhece donos de indústrias, tu conhece funcionários de alto escalão, que também estão procurando network, tu conhece realmente pessoas prósperas. Ele conseguia reunir pessoas prósperas. E aí começa a trocar ideia e aí não para mais, né? E aí eu fui nos próximos eventos também, sempre que podia ir eu estava comparecendo. Legal. E isso ali te dá uma desenvoltura e te deixa mais desinibido. Então, até para atendimento a cliente, é outra. A gente falou isso essa semana, falei com o Jean disso daí. Falei, cara, como tu é a média de quem tu anda, né? Essa frase clichêsaça nunca fez tanto sentido. Principalmente nos últimos, nesses
últimos 6 meses da empresa, assim, eu percebi o quanto tu é a média de quem tu anda. Então, a gente teve um movimento muito grande dentro da empresa esse ano, e depois que esse movimento aconteceu de saídas e de algumas pessoas e tudo mais, parece que as coisas começaram a andar misteriosamente, assim. Né? Então, o ambiente molda, né? Sim. E eu digo que é até mais do que você é a média das pessoas que você mais anda. Você é a média do que tu mais consome no celular, você é a média do que você mais assiste, você é a média do que você mais ouve. Perfeito. Então, uma dica que eu poderia dar pro pessoal, até estendendo um pouco essa diretriz, o que eu fiz no meu caso. A minha rede social, o que era de besteira, digamos, que não me era interessante, deixei de seguir tudo. Deixei de seguir. Passei a seguir perfis que me davam algo produtivo. O perfil da Rapo, aliás, parabéns pelo perfil, Obrigado. De vocês, cara, tem um conteúdo bem legal lá, conteúdo bem legal mesmo. Sim. Então, seguir perfis como a Rapo, seguir pessoas do Brasil que estão compartilhando, com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, tem muita gente que compartilha conteúdo de valor altíssimo, gratuito, Sim. Com acesso fácil para todo mundo. Então, pô, dá uma limpada no teu feed ali e passa a consumir esse tipo de conteúdo. Você vai ser a média do que você consome daquele conteúdo. Perfeito. Então, eu fiz isso, foi uma das discussões ali do nosso grupo, desse, cara, isso aqui eu não vou mais seguir, isso aqui não me agrega nada. Sim. Futebol, por exemplo. Não vou mais seguir isso aqui, não me agrega nada, não vou mais seguir isso aqui. Comecei a ver conteúdo de valor e dali tu começa a pegar insights. Sim. Bom, tu pega os insights interessantíssimos ali. Então, é legal isso. Essa é uma boa dica aí pro pessoal. Quem quiser ter uma performance um pouco maior, dá uma filtrada no que tá seguindo e no que tá consumindo. Eu até fui olhar aqui meu perfil, cara. O meu perfil, ele aparece, minha mulher, a gente é bem aberto com os celulares, né? E às vezes eu falo, procura tal coisa lá pra mim. Ela pega meu celular e procura. E meu perfil só aparece luta e coisa de bebê. Eu tenho uma filha, né, de 1 ano e 3 meses, e só aparece isso, porque eu luto também. Eu falei que antes de chegar eu fui treinar, eu fui lutar, né? Eu luto. E só aparece as duas coisas. Mas vou dar uma filtrada. Isso é uma dica muito boa mesmo, porque é uma boa dica. Às vezes a gente vai deixando, segue um, segue o outro, e quando vê tá com perfil desse tamanho de coisas improdutivas, realmente. Muito bom. E pra gente se encaminhar pro final, deixa eu pegar aqui, eu fui abrindo as páginas aqui, inclusive das feiras. Gostei das dicas das feiras, porque a gente estava procurando pro próximo ano. Adotei é Contex. A Contex é Goiânia. Então, quanto a outra que é Tecnotextil. Tecnotextil é do mesmo grupo da Febratex. Da Febratex, e também é bienal. Então, a gente Só que ela intercala entre... Exatamente. Entendi. Intercala. Para o grupo ter uma pro ano. Legal. Então, a gente participou da Tecnotextil 2022, Febratex 2023, aí Tecnotextil 2024, já estamos fechados da Febratex 2025. Então, acaba a Febratex e tu já fecha, né? Daí consegue parcelar o pagamento em 24 vezes. Até chegar... Já chega na feira com o stand pago. Legal. Aí só vai pagar a questão de estrutura e tudo mais. Cobram juros? Não. Muito bom. A gente está entrando nesse mundo agora. Até eu falei pro Ivo da Geovendas, eu falei, Ivo, eu não sei de nada disso, cara. Eu vou me enfiar lá, eles vão me dar golpe. Dele não, cara, vai tranquilo, porque vai sim, tem pessoas que agem com má intenção. Ele falou, tem que ser esperto nisso também, entende? Mas é uma feira, cara, tem que montar um espaço lá e vai ter que vender, se conectar com as pessoas, que isso tu faz muito bem, porque tu é muito acostumado com isso. Podcasts, educação, a gente faz isso todo momento, né? Essa semana eu gravei 4 podcasts. Então a comunicação... A feira vai ser natural pra ter. Pra mim vai ser de boa, mas até chegar lá, esses primeiros pensamentos... A primeira turma que a gente fez de educação aqui, eu quase tive um infarto um dia antes. Eu falei, será que vai dar gente? Será que não vai dar gente? Será que eu pensava assim, acho que os que pagaram não vão vir. Onde vai a cabeça?
Acho que os que pagaram não vão vir, da onde que os caras vão dar dinheiro e não vão vir, né? Óbvio que não vim, mas na minha cabeça alguma coisa podia acontecer. Então, a gente vai ir pra feira agora. Começar devagarinho, 2 feiras, 1 feira, 2 feiras, alguma coisa nesse sentido. E o que tu traz aí de... tu é uma pessoa jovem, já empreende há bastante tempo. Tu tem uma mentalidade muito mais moderna do que as empresas do teu segmento, isso é nítido. Né? Tu fez muitas coisas que a gente tem dificuldade de implantar nas empresas. E o que tu vê como ponto principal assim, para os empreendedores entenderem? Digamos que uma dica de ouro, assim. Bom, uma dica de ouro que eu daria, além dessa dali de filtrar o que você está assistindo, consumindo e os ambientes que você está se relacionando, né? O ambiente, ele te molda. Então, se hoje você não está tendo os resultados que você espera, você tem que trocar de ambiente para ter novas ações geram novos resultados. Então, perfeito. A dica que eu daria é, se você não está contente com o resultado que você tem hoje, primeiro mude o seu ambiente, mude as pessoas com quem você está conversando e mude o conteúdo que você está consumindo. Então, saia da zona do conforto, literalmente, para ter mudanças, né? Não espere, não seja hipócrita a ponto de pensar que fazendo as mesmas ações você terá resultados diferentes. Sim, perfeito. E o que eu acho engraçado é que geralmente a gente tende a direcionar muita culpa para os outros e não para a gente, né? Então a gente não se movimenta para fazer coisas diferentes, a gente não se movimenta para cuidar do nosso corpo, a gente não se movimenta para cuidar da nossa mente, a gente não se movimenta para ouvir pessoas que deveriam ouvir, conselhos que a gente deveria escutar, mas a culpa é de todo mundo menos da gente. Né? Então a gente tem isso, o L'Oréal, que ele tá ali, ele fala muito disso, né? Ele fala, cara, puxa a responsa, tá tudo bem se a gente crescimento é desconfortável, é o nosso lema. Então tá tudo bem, errou, faz parte, assume o erro, assume o BO e não para de aprender nunca. Exatamente. Tem que estar sempre aprendendo algo novo. Perfeito, então, continua se movimentando. Entende? Dizem que é a sorte, né? O cara tem sorte. A sorte, ela sempre te encontra em movimento. Sim. Então, a sorte, ela é uma consequência do teu movimento. Legal. Então, a sorte não vai te encontrar sentado no sofá chorando as pitangas. Sim. Então é isso aí, Robson. Queria te agradecer pelo bate-papo. Queria agradecer a tua presença, muito legal, ver jovens também, né? Hoje eu tenho 32, vou fazer 32, né? Daí hoje com 30 anos, nessa fase, a gente fala que a gente é jovem, né? Quando eu tinha 13 anos, tá louco, 30 anos eu tava caindo os dentes. Falava, não, é velho, e hoje com 30 eu me acho gurizão, né? Então, agradeço a presença, parabéns aí pela empresa, parabéns pela inovação na pandemia, eu achei isso fantástico mesmo. Do nada criou o produto em meio ao caos, né? Isso é empreendedorismo puro mesmo. Então, agradeço, e as portas aí estão abertas quando quiser voltar. Muito obrigado pela oportunidade. Cara, parabéns pelo espaço, parabéns pelo podcast. Eu sei o quanto é difícil fazer um podcast e realmente o teu podcast tá de parabéns. Tem muito futuro, a empresa tá bem estruturada. Eles estão de parabéns mesmo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter passado algum insight aí pro pessoal. Às vezes uma palavra, uma frase que a gente passa já pode fazer a diferença e já vale toda a nossa conversa, né? Esse é o nosso propósito aí. Apresentar os problemas, as soluções, como a gente fez as coisas, e se servir para alguém, já estamos 100% cumprimos aí, o propósito. Cumprimos o propósito. Transformar o futuro de pessoas e empresas, que é o que está estampado aí nas nossas camisas, na agenda ali que tu tem. Então é uma coisa que a gente carrega também. Então, muito obrigado. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu! Valeu!